O propósito, minha gente, é esse. O propósito é a gente estar em favor do paciente. É a gente devolver a vida do paciente. E na hora que a gente está devolvendo a vida do paciente, vocês também concordam comigo sobre a oportunidade que eu venho falando aqui para vocês todos esses dias, né, dessa semana, que quando você, olha só, quando eu trabalhava lá no hospital, o que acontecia? Os pacientes que eu tinha particular, eu captava dentro do hospital. Então, os pacientes recebiam alta, eles vinham para mim, para o particular, para eu dar continuidade no domicílio. E eu continuava trabalhando no hospital e no domicílio também, paciente. Quando eu estava dentro do hospital, também tinha médicos que diziam, ó, essa paciente aqui é uma ferida operatória, eu estou dando alta para essa paciente, só vai ficar um dia aqui, eu estou dando alta, mas eu quero que você cuide da cicatriz dela, da ferida operatória dela, em casa. Então, já me indicava para poder eu cuidar da ferida operatória da paciente em domicílio, né? Então, a gente faz captação dos pacientes, mas por que que eles indicavam e por que que os pacientes me queriam dentro da casa deles para poder fazer? Porque a gente sabe o que está fazendo. A gente se capacita e a gente tem resultado, e a gente leva resultado para o paciente. Além de tratar o paciente com humanização, né? E escutar o paciente, analisar e avaliar tudo que o paciente precisa. Então, quando eles pegam profissionais desse jeito, os outros profissionais também da equipe multi também indicam, porque eles sabem da competência da gente, porque a gente vira referência. Porque a gente vira referência quando a gente trata direito as feridas do paciente, quando a gente tem um outro olhar, e um olhar clínico. E não só comigo isso aconteceu. Com as minhas trilheiras acontecem demais. A maior parte das minhas trilheiras, elas captam clientes no hospital. A Aline tá aí que não me deixa mentir, que é minha trilheira também. E a Aline, ela saiu do hospital já. E até hoje, os pacientes que ela capta, que ela recebe, que a agenda dela é lotada, ela não dá conta da agenda dela, vindo do hospital que ela trabalhava antes, que ela pediu demissão para poder trabalhar somente em domicílio, porque estava recebendo muito mais, e ela ainda tem os pacientes que vindo do hospital que ela trabalhava antes, de indicação dos colegas, tanto colegas enfermeiros, colegas médicos, colegas de outras áreas, né, nutrição, né, fisioterapia, ela tem essas indicações, então todo mundo indica a Aline para que ela faça o atendimento em domicílio dos pacientes. E ela está aí com a agenda lotada. Porque a captação se dá porque lá dentro do hospital ela fazia o trabalho muito bem feito. E ela era a referência dentro do hospital, né? E aí a mesma coisa aconteceu comigo, a mesma coisa acontece, por exemplo, com minha trilheira Val, dentro da unidade básica de saúde. Como é que acontece? Ela não tem tanto recurso dentro da unidade básica, só que ela recebe os pacientes, ela mora numa cidadezinha no interior da Bahia. Ela não tem muitos recursos, mas é uma cidadezinha que tem pacientes que também têm um poder aquisitivo um pouco melhor. E aí, mas não tem nem hospital, porque a cidade é muito pequena, não tem nem onde comprar direito às coberturas, nada disso. Mas aí, o que acontece? Lá dentro da unidade básica, ela não tem estrutura, ela não tem a coberturas, os curativos, né, tudo que ela precisa. E aí, o que os pacientes fazem também? Contratam ela por fora da unidade básica, ela vai atender em domicílio, recebe o dinheiro dela também, né? Que ela faz o tratamento por fora, e ela pede para o paciente comprar as coberturas, o paciente compra, adquire, ela faz o plano de tratamento, prescreve, faz tudo. Então, ela usa a própria unidade básica, que não tem acesso às coberturas, e ela também faz o empreendimento dela. Ela também capta os pacientes e ela faz diferente. Aproveita realmente esse momento para poder captar os pacientes particulares que podem, né, fazer isso e que querem uma assistência melhor, uma assistência mais adequada e que tem condições para isso, sabe? Então, ela faz todo esse processo também de captação na própria unidade que ela trabalha, na unidade básica. Então, minha gente, quando a gente vê aí esse ponto, a gente consegue enxergar a oportunidade que é
o tratamento de feridas, e que eu quero trazer para vocês, e que eu quero que vocês entendam que o tratamento de feridas do jeito certo, colocando realmente o paciente no centro do cuidado, que você entendendo o paciente, não simplesmente fazendo o que a gente já aprendeu na faculdade, na pós-graduação, só trocando curativo, só olhando para a ferida. Entenda o paciente, que quando você entende o paciente, você tem mais resultados e você tem a oportunidade de fazer disso a sua renda mensal, de fazer disso uma transformação na sua vida. O quanto que a gente luta na enfermagem para transformar a nossa vida, por mais liberdade, por melhores condições financeiras, por melhores condições de vida, por poder fornecer, por exemplo, aos nossos filhos uma escola melhor, por poder estar presente na vida dos nossos filhos, porque a gente faz o nosso horário, a gente faz a nossa agenda. Quanto a gente luta por isso? O quanto a gente luta por isso, minha gente. Então, assim, eu preciso que vocês abram a cabeça também nesse ponto, né? A gente pode ter liberdade, a gente pode ser diferente, a gente não precisa ser a enfermeira que está lá se matando de trabalhar nos plantões e tendo todas essas armadilhas, porque a gente faz tudo no automático, é tudo muito rápido, é tudo muito intenso, e a gente precisa correr, a gente precisa fazer outras coisas, e aí a gente cai nessas armadilhas, não consegue tratar a ferida do paciente, a gente não consegue fazer com que o paciente evolua, devolver a vida do paciente, e a gente continua lá, né, adoecendo, tomando remédio, sem liberdade, sem participar da vida dos nossos filhos, e a gente continua em todo esse processo. Se você gosta disso, se você não sente nada disso que eu senti na minha vida, tá tudo bem, continua. E aí você aprende a tratar feridas para você atender o paciente bem, né, dentro do hospital ou dentro da unidade básica. Agora, se você quer uma outra vida, se você, assim como eu, não tinha mais condições de trabalhar, não tem mais condições de trabalhar dentro do hospital, e nesse sentido de tá com a saúde, né, precisando de acompanhamento também, se você não aguenta mais, se você já está sem esperança, se você já está anos desse jeito e vê que não vai evoluir, que você nunca vai ser valorizada, eu te digo que a oportunidade está sim no tratamento de feridas para você trabalhar em domicílio. E isso eu incentivo muito, né, as minhas trilheiras, eu incentivo muito para que elas façam isso, porque eu quero transformar a vida de vocês. Eu quero transformar a vida de todos vocês e a vida do paciente. Esse é um propósito muito grande que eu tenho na minha vida, tá? E eu acredito sim que vocês podem. Eu tenho eu gostaria, inclusive, de pedir licença para vocês hoje. Eu faço isso lá dentro do método sempre. Sempre eu faço isso. E dentro dos encontros, toda segunda-feira a gente tem encontro ao vivo, né, pelo Google Meet. E eu começo nosso encontro sempre com a palavra de Deus. Gente, independente de religião, tá? Eu acho que a palavra de Deus é sempre bem-vinda, né? Independente de religião. Eu não preciso nem dizer qual é a minha religião aqui, porque eu gostaria de fazer uma leitura da palavra de Deus, tá? Não é de religião nenhuma. E eu vou pedir licença aqui para vocês para isso, tá? Que eu acho que é a primeira vez que eu faço isso numa live. Normalmente eu faço dentro do método mesmo. Mas eu fiz essa leitura hoje, de 3 de abril, aqui do Café com Deus Pai. Não sei se vocês têm esse livro, mas eu fiz essa leitura hoje e eu achei, e Deus tocou assim meu coração para eu falar com vocês aqui, tá?